Olá, amigos. Um dia de muita paz para todos. Hoje, 24 de janeiro de 2022, no estudo da obra Nosso Lar, vamos iniciar o capítulo 41. Hoje, eu, Carla e a Mita vamos conduzir os estudos. A tia Conceição está com Covid, está repousando, sem nossa autorização, não está autorizada a ficar doente, mas ela insiste em ficar. Mas Jesus nos mandou para o trabalho, aqui estamos. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de estudo e aprendizado. Obrigada, mestre amigo, por essa oportunidade. Ajuda-nos a compreender melhor e logo colocar em prática esses ensinamentos, porque estamos atrasados há vários anos. Abre nosso entendimento e ajuda-nos nessas lições. Fica conosco hoje e sempre. E a Mita vai fazer a recapitulação do capítulo anterior. No capítulo anterior, em nosso último estudo, nós vimos o André Luiz, que ele estava sendo atraído para as enfermarias da ala feminina. Ele não sabia por que ele estava sendo atraído. E a Narcisa, sabiamente, disse para ele que quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é lá que nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Então, que ele não deixasse de observar esse princípio em suas visitas casuais. E ele foi para a enfermaria feminina, e quem ele encontrou lá? Elisa, uma namorada, né, do passado, que foi empregada na casa dele, onde ele teve intimidades com ela, e de lá ela saiu e se tornou prostituta, é o que dá a entender a história, e ela tinha mágoa dele, né, que ele foi o primeiro, e ela teceu sonhos, mas ele não ficou com ela. E aí ele ficou envergonhado, e a Elisa morreu de sífilis, porque ela estava cega ainda no mundo espiritual, cega, e ele se apresentou a ela como irmão, né, que o nome dele, ela conta a história para ele, dela, com ele mesmo, né, e aí ele pergunta como é o nome da pessoa que te desencaminhou, vamos dizer assim. Aí ela disse que era André, e ele disse que o nome dele também é André e que ele queria ser irmão dela. E aí foi essa oportunidade de fazer esse resgate e esse entendimento com a Elisa. Foi isso o nosso último estudo. Então hoje vamos iniciar o capítulo 41, Convocados à Luta. Como vai falar no começo da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, fazer um apanhado, que a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, e o início dela é em 1º de setembro de 1939, o início oficial, né, quando as tropas alemãs invadem a Polônia. E aí a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. E a Segunda Guerra Mundial foi o conflito militar mais mortal da história, onde teve um total estimado de 70 a 85 milhões de mortes, de pessoas que pereceram no conflito, o que representou nessa época 3% da população mundial em 1940, que era estimada em 2,3 bilhões de pessoas. Então foi o conflito mais mortal da história. Inclusive, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, já perto do final, né, em setembro de 44, e o Brasil mandou 25 mil homens, né, e ele tentou manter a neutralidade, porque ele não tinha força, não tinha um exército bem montado, até 1942, quando os alemães atacaram 19 navios brasileiros no nosso litoral. E houveram 500 mortos. E os Estados Unidos entrou em 41, no ataque a Pearl Harbor. Muito bem.
Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Então, para a gente ver que as nossas atitudes também abalam o mundo espiritual, né, que espera por nós. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. O Japão invadiu a China, eles têm, né, as fraternidades do Oriente, eles tinham uma grande rivalidade, Japão e China. E o Japão invadiu e várias vezes em guerra com a China. Então aí já se nota as vibrações que eles aguentavam. Anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Para a gente verificar que ainda estão nos primeiros dias de setembro de 39. A guerra ainda está começando no continente europeu e já no continente americano, em nosso lar, que é na região do Rio de Janeiro. As entidades espirituais já estão se preparando porque a vibração se espalha, né? E interessante notar essa orientação do governador, e eu acho que cabe muito para nós hoje se vigiar o pensamento. Pensamentos menos dignos, pensamentos de violência, como isso piora a psicosfera do planeta, primeiramente do lugar onde você está e do planeta, né? Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salustio, ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Uma espia vai adquirir um débito coletivo, né? Um país encabeça, então vai gerar um karma coletivo para a nação toda. E eu acho interessante como ele diz, né? Os espíritos superiores, eles não consideram as nações agressoras como inimigas, mas como desordeiras. Espíritos desordeiros, ainda imbuídos da rebeldia, né? Nós. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias.
Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Para ver como ele diz que, sem se prevenir dos perigos imensos, esses povos, só com exceção dos espíritos nobres e sadios, que desintegram o quadro de serviço, embriagam-se dos elementos de perversão, ou seja, a ação do mal contra o bem, né? Então fica todo mundo embriagado disso e fica todo mundo vibrando nisso. Como fala, né, a sociedade alemã como um todo foi embriagada desse e mal. aqui é interessante a gente notar a questão da sintonia, né? Da sintonia, porque eles se embriagam do contato dos elementos da perversão, mas ele coloca aqui que eles mesmos invocam das camadas inferiores. Isso faz lembrar também, até pouco tempo, a nossa questão política do Brasil, social também, que as pessoas não aceitam, agora deu uma acalmada, como a Conceição falou da última vez, por causa da Covid, mas ninguém respeitava mais opinião, ninguém podia mais ouvir uma opinião diferente. Era guerra, era espírita, né, contra espírita, desejando mal, desejando a morte. Então ainda uma sintonia com uma violência que existe, mas é a gente que invoca também ao mesmo tempo, porque se a gente até fizer o link com o livro dos espíritos, é a nossa ordem de espíritos imperfeitos que ainda se comprazem no mal. Então a importância da gente vigiar o pensamento, né? Porque a gente vai sintonizar com o que tem de mais aqui na Terra. Então, fazer um esforço, orar e vigiar, porque podemos ser arrastados. Que é a recomendação do governador, né? Cuidado na esfera do pensamento. E quando eu fico com cuidado na esfera do pensamento, eu posso ser uma alma que os espíritos da vida nobre, como ele diz, né? Os agrupamentos espirituais da vida nobre, é isso que ele está dizendo. Enquanto a sombra vai tomando conta de quem está invigilante, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Ou seja, ninguém está só, né? Ninguém está abandonado, ninguém está desacompanhado. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça, que esqueceu a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me, ao entardecer, nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Apesar da distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa sua origem. Teremos grande trabalho em preservar um novo mundo. Ou seja, nós temos ligações com a Europa, como ele diz. Toda a vida psíquica americana teve na Europa sua origem, porque nós viemos de lá, né? Vamos dizer assim, a nossa colonização veio de lá. Então, a vida psíquica americana teve origem na Europa. Por isso, estamos interligados pelo pensamento, pela vida psíquica. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou.
Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Bonito isso, né? De o alerta do Senhor para a gente calar os ruídos de baixo. Às vezes eu penso assim, às vezes aqui a gente está na guerra, né? Mas assim eu vejo assim, às vezes uma doença que te tira do caminho, que te tira do sério, né? Um problema em família, um filho, uma mãe, um pai. E aí vem esse calar os ruídos de baixo para que esses apelos se gravem no nosso coração. Às vezes são pequenos detalhes, né? E aqui ele fala disso na guerra. O clarim de alerta em nome do Senhor. Imagine esse clarim que eu fico me lembrando quando no exército, né, nas forças armadas, quando vai o funeral de um que toca aquela corneta, é um negócio tão pungente, chega, emociona. E aí deve ser uma coisa assim, porque ele disse que esse clarim inesquecível se fez ouvir por mais de um quarto de hora, ou seja, chamando todos a reflexão, e ficou um silêncio completo. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. A pairar no firmamento. Disse Tobias, igualmente emocionado. Esse clarim é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Ou seja, as câmaras de retificação ficam embaixo, né? É mais no subsolo, são subterrâneas. E estava tanto barulho que chegou lá esse vozerio, né? E ele chamou, o Tobias chamou para ir à via pública. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim, que acaba de soar, só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Então aqui começou a guerra, os clarins soaram lá em nosso lar, só momentos em circunstâncias muito graves, e todos estão a correr para saber o que aconteceu. E foram ao Ministério da Comunicação. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração, objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclamam esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou. Adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando.
Será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, ao meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Muito lúcido essa reflexão, né? Que a única novidade é o acréscimo de serviço. E é interessante a gente ver a preocupação das pessoas ainda em nosso lar, para ver que é uma colônia de transição, né? Não é uma colônia de espíritos superiores, é uma colônia de transição. E as preocupações dele parecem as nossas com a pandemia, né? Será que vem da China? Será que vem da onde? O que vai ser de nós? Só ficamos preocupados, e ele diz, né? Quando vai chegando perto da gente, que a gente fica preocupado. Enquanto está lá longe, a gente, isso não é comigo. Como ele falou, né? A América está ligada com o continente europeu. Então aí, mexeu comigo agora, né? Enquanto era com a China, o Oriente, é como ele diz aqui, não te vi demonstrar assombro. Mas a China estava sendo atacada há um tempão já, né? Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Elvésio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava a atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava, e igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. Dizia a mais moça: a questão impressiona-me sobremaneira, porque Everaldo não deve regressar do mundo agora. Disse uma das companheiras, mas a guerra, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everaldo viesse, que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e, de modo algum, me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Ou seja, o pitoresco acontece ainda ali, né? Ai, olha isso, e fulano, e Beltrano, a mesma coisa, assim, é transição mesmo. Então, o pessoal fala do nosso lar colônia, mas é gente como a gente ainda, né? Ela preocupada com o marido, que ela não quer o fofo. Pelo amor de Deus, eu não quero que ele venha aqui. E a outra boba, ele vai ficar no umbral, ele é tão ignorante. Nem te preocupa, ele não vem não. Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subia a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo minha curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador
por intermédio de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente, de quem falava com autoridade e amor, operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. As palavras do governador servem para nós nesse momento, porque passa o mundo, né? As palavras dele ficam: a aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Quanto mais aflito, quanto mais ansioso, menos eu sereno o espírito, menos eu sereno as forças cerebrais e mais eu me descontrolo. Então, e ele diz que saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Como a gente sabe, a gente só vai quando chegar a hora, né? Cada um vai ter a sua hora, ninguém veio aqui para ficar nesse planeta. Então, para a gente saber ser digno dessa fé, para a gente seguir o nosso modelo e guia, que é Jesus. E interessante também, né, que ele fala assim, começando assim: não nos entreguemos aos distúrbios do pensamento e da palavra, né? Que tudo começa no pensamento e aí às vezes a gente começa a falar besteira, a reclamar, a achar que não tem solução e aqui começa aquele turbilhão de coisa que realmente tira a serenidade, tira a oportunidade de trabalho construtivo. E assim finalizamos o capítulo 41 e o estudo de hoje, agradecendo ao Senhor Jesus pela oportunidade, aos amigos espirituais pela inspiração, e que possamos aprender e colocar em prática esses ensinamentos de reflexão, de trabalho, de silêncio, confiando nas prerrogativas do Mestre Senhor Jesus. Até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.